Show me the money. Fala galera, muito bom dia. Bom, ontem o Ibovespa fechou em alta de 0,67, né, ali nos 116.533 pontos. Mesmo com as tensões ainda presentes, incertezas com a guerra entre Israel e Hamas, os principais índices de Nova York também encerraram o dia com alta, né? E parte desse sentimento positivo pode ser explicado pelos balanços corporativos que passaram a ser divulgados na sexta-feira e deverão tomar bom pedaço da agenda dos Estados Unidos ao longo da semana. O petróleo fechou acima dos $90, embora caindo um pouquinho, então sem nenhuma grande pressão nesse sentido. Mas curioso que mesmo com a alta do mercado, né, e assim, nem a desaceleração da commodity ajudou a tirar a pressão dos Treasuries Yields, né? A curva lá nos Estados Unidos abriu em todos os vértices mais uma vez. E teve uma pressão adicional vinda do presidente do Fed de Filadélfia, o Patrick Harker, que engrossou o coro dos dirigentes do BC norte-americano, que vê a manutenção dos juros como a melhor estratégia para o momento, embora tenha repetido o alerta de que não é possível descartar novas altas caso a inflação surpreenda para cima. Bom, como um resumo então, o dólar fechou em queda aí de mais ou menos 1% frente ao real, a R$ 5,04, mais do que o DXY, que caiu 0,4%. O principal destaque aqui foi o Pão de Açúcar, depois daquela notícia que a gente trouxe do êxito, né, subiu 10%, e as ações da Sabesp também reagiram bem ali mais próximas do fim da sessão, após o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmar que enviará o projeto de lei para a privatização da companhia na Assembleia Legislativa em regime de urgência, tá? Olhando para o que está acontecendo hoje, atenção à visita de Vladimir Putin à China. Ele acabou de chegar, né? Acabou de desembarcar lá em Pequim, vai encontrar o presidente do país, Xi Jinping, e claro, qualquer novidade a respeito desse encontro pode ser importante, ainda mais em meio a duas guerras, né, que estamos tendo nesse momento. Sobre a abertura, os índices futuros de Nova York amanhecem em ligeira queda mesmo após uma expressiva alta ontem em algumas empresas, né, principalmente motivadas pelos balanços. E lembrando que nessa manhã tem mais, né? A gente tem a divulgação de Bank of America e também Goldman Sachs. Além disso, o dia importante na frente de dados econômicos, serão divulgados hoje os dados de vendas no varejo, com previsão de alta de 0,3% pelo consenso da Refinitiv, e os dados de produção industrial que devem vir sem alterações de acordo com o consenso, tá? E à noite, muita atenção na Ásia, que aí dados começam a sair por lá também. Quanto às cotações, como eu já disse, quedas nos futuros, Dow Jones, S&P e Nasdaq recuando respectivamente 0,21, 0,28 e 0,3. Na Europa, à exceção do Reino Unido, os outros mercados também caem. Reino Unido talvez tenha uma performance melhor por conta da exposição que tem também a empresas do setor de mineração, né? O minério em Dalian subiu mais uma vez consideravelmente, 2,12% a $118,38. Enquanto isso, o petróleo do tipo Brent está negociando exatamente a $90 o barril nesse momento, subindo 0,39. Por fim, ontem as criptos fizeram movimentos malucos, né, principalmente o Bitcoin, com o boato de que a SEC teria aprovado o ETF da BlackRock, o que depois foi desmentido, né? O Bitcoin chegou a bater os $30 mil, voltou para baixo dos 28 e nessa manhã sobe 2,5 a $28.529 a cripto. Olhando para a sequência do noticiário, a grande notícia do dia é que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, irá visitar Israel amanhã, segundo informou o secretário de Estado Antony Blinken. O anúncio foi feito após uma conversa entre o presidente norte-americano e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Segundo o secretário, durante a viagem, Biden se encontrará presencialmente com Netanyahu para reafirmar a solidariedade dos Estados Unidos a Israel e tentar, né, fazer com que acordos ocorram, a capacidade dos Estados Unidos de coordenar esforços com Israel para liberar os reféns que estão sob o poder do Hamas e ajudar as pessoas, evitando com que os itens enviados cheguem às mãos do grupo extremista. Além disso, o Biden também irá viajar à Jordânia, onde se encontrará com o rei do país, né, o Abdullah II, ou Abdullah II no caso, o presidente do Egito, Abdul Fattah Khalil, e o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, tá? Então, encontros importantes vão rolar aí ao longo dos próximos dias para a gente prestar atenção. Além disso, a Petrobras informou ontem que bateu o seu recorde trimestral de produção
operada de óleo e gás no terceiro trimestre desse ano com a marca de 3,98 milhões de barris de óleo equivalente por dia, o que dá 7,8% acima da produção do segundo trimestre. Além disso, alcançou também o seu recorde mensal de produção operado em setembro, com um volume de 4,1 milhões de barris de óleo por dia, dá ali 6,8% acima do que tinha sido registrado em agosto, tá? Então a Petrobras batendo recorde de produção. E por fim, a Gol trouxe novas estimativas para o seu resultado do terceiro tri, estimando um prejuízo por ação ali de mais ou menos 70 centavos, né? Com alguns outros dados, como margem EBITDA ali de 25%, a alavancagem que deve ficar mais ou menos em 4,9%, e o BBI soltou uma nota comentando sobre esse fator e disse que apesar do forte crescimento do EBITDA nesse terceiro tri, os números consolidados da Gol ficaram um pouco abaixo da sua estimativa e do consenso, e na visão da casa, né, a companhia pode enfrentar dificuldades para sustentar a rentabilidade dado o cenário atual de aumento nos preços do petróleo e enfraquecimento do real no quarto trimestre de 2023. Então eles cortaram o preço-alvo. Para o fim do ano que vem, estavam em R$14, cortaram para 10 e mantiveram a recomendação neutra, tá certo? Essas são as principais notícias de hoje. Atenção também às divulgações de prévias do setor imobiliário, saíram várias, e em linhas gerais eu vi bons comentários, tá? Então, para você que está posicionado, pode ser uma boa notícia. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.